paz do Senhor Jesus seja com todo o povo de Deus e que todos nós possamos dizer amém, que essa paz que excede todo entendimento possa alcançar minha vida, sua vida, tua casa, tua família. Amém. No dia de hoje e nos dias que estão por vir também. Então, dando início aqui ao nosso primeiro dia de propósito, baseado no livro de Neemias 1, no capítulo 1, hoje a gente inicia mais esse aprendizado por parte do Senhor. E eu quero estar aqui com vocês fazendo essa leitura, do capítulo, porque às vezes você não teve tempo de ler o capítulo, então a gente vai ler juntos para que a gente possa ser edificado, tá? Na minha versão, a minha versão é NVI, e na minha versão tá assim, capítulo 1, história de Neemias. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos sejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei, os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são seus servos, o teu povo. Tu os regaste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Na época, eu era copeiro do rei. Então, olha só. Primeira coisa, a gente precisa entender o que estava se passando aqui, Israel tinha sofrido com uma invasão da parte dos persas. E esse povo estava vivendo, alguns morreram, no travamento dessa batalha, dessa invasão. Outros foram levados para Suzã, que era a capital da Pérsia, e outros fugiram, escaparam para as montanhas, para as cavernas e conseguiram ficar na província. Porém, os que ficaram estavam sendo humilhados, estavam sendo atacados, estavam passando fome, passando necessidade, enfim. E Neemias, que era copeiro do rei na época, estava preocupado com os que estavam lá, com a vida daqueles que ficaram para trás. E penso eu que a vida, mesmo você sendo copeiro do rei, a vida num palácio não é tão difícil quanto a vida num lugar de extrema pobreza e desolação. Então, olha só, Neemias estava com o rei, comendo da mesa do rei. Por quê? Porque quando você trabalha no palácio,
Aquela comida que é feita, né? Você também desfruta dela. Os empregados também comem na cozinha, né? Aquela comida, há abastança, há mantimento. Quem trabalha no palácio vai comer da comida do palácio. Então, é uma situação diferente das que eles estavam lá. Então, estava havendo provisão, estava havendo cuidado, tinha um teto sobre a cabeça. Tá certo que ele era um servo, né, do rei, mas ele estava tendo ali a sua condição, estava melhor do que os que estavam lá, mas ele não deixou de se preocupar com aqueles que estavam vivendo no opróbrio. Então eu te chamo você hoje a começar a se preocupar com pessoas que não estão debaixo da proteção do Rei Jesus, como eu e você, nós estamos. Então a gente quer um despertamento para que a gente possa olhar além da nossa vida com Deus. Porque às vezes a gente, né, tá bem, tá protegido, Deus está fazendo, Deus está provendo, mas a gente não olha para os lados e não se preocupa com quem está fora dessa realidade, né? E quem está fora dessa realidade, gente, trazendo para a nossa concepção agora, tá no inferno, né? Quem não tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, está caminhando a passos largos do inferno. Então, nós precisamos olhar, precisamos ser como Neemias, nos preocupar com aqueles que não estão vivendo nas mesmas condições que nós estamos. E a gente vê outra coisa aqui no livro de Neemias, que quando ele fica sabendo da notícia, fica sabendo, né, como estava a situação do povo, ele chora, ele geme, ele jejua, ele intercede por aquele povo. E nós estamos sendo convocados também por Deus a estar nos levantando, intercedendo por essa causa, por essa desolação ao qual nossa família está passando, por por esse roubo, por esse saque, né, que Satanás saqueou a nossa casa, saqueou a nossa família, dispersou, né? Quantas mães longe dos seus filhos, pais longe dos seus filhos, filhos longe dos pais, né? Estão vivendo a mesma coisa. Então nós precisamos levantar o nosso coração a Deus e começar a clamar a respeito disso. Porém, olha só que chave maravilhosa, né? Quando a gente vai ver ali no versículo 5 do capítulo 1, a gente vê Neemias confessando pecados como se ele tivesse também os praticado. Neemias não fala, Senhor, perdoa eles porque eles pecaram contra ti. Porque a nação pecou contra o Senhor. Porque a nação desobedeceu a sua lei. Porque a nação transgrediu a sua vontade. E o Senhor disse para eles que se eles procedessem dessa forma, o Senhor iria espalhá-los. Não. Ele chama o quê? A responsabilidade. O intercessor, gente, sempre chama a responsabilidade para ele também. Porque o intercessor, ele se coloca no lugar de alguém. Então, se eu me coloco no lugar de alguém para orar, eu pequei também. É assim. Eu também cometi. Então, nós cometemos, nós transgredimos, nós fizemos o que era mal aos seus olhos, nós não guardamos a lei que o teu servo Moisés nos repassou, que era a vontade do Senhor sobre nós. Nós não demos ouvido, nós não praticamos o que era bom, nós transgredimos contra o Senhor, mas então nós hoje precisamos fazer como Neemias, nós precisamos também tomar esse posicionamento, não só, porque é muito fácil, irmãos, quando a gente aponta o pecado, eu falo assim, porque ele pecou, viu? Ela fez, viu? Tá tudo, não, nós precisamos assumir a responsabilidade, né? Como intercessores, como alguém que está se levantando para pedir perdão a Deus, nós precisamos também nos colocar no lugar do pecador. Então é fazer como Neemias hoje. Né? Senhor, nós pecamos contra o Senhor. Nós fizemos contra ti. Senhor, nós nos colocamos em lugar de derrota a partir do momento que nós não ouvimos ao Senhor. Senhor, nós nos arrependemos. Senhor, seja misericordioso para conosco. Ouve essa oração. Senhor, então, essa é uma chave espiritual muito importante nesse livro, que é nos colocarmos no lugar, né? Nesse lugar, porque, e vamos falar sério, gente, quem não pecou, atire a primeira pedra. Quem foi que não fez o que era errado na presença do Senhor? Quem foi que não transgrediu contra Deus?
Quem foi que não fez o que era mal, né? Todos nós pecamos contra o Senhor. Então nós precisamos colocar neste lugar. Nós precisamos abaixar mesmo a nossa cabeça, pedir perdão a Deus e nos colocar em lugar de humilhação, né? E a gente vê Neemias entregando essa oração quebrantado, com o coração quebrantado, contrito, pedindo a Deus para que o Senhor possa ter misericórdia. E assim o Senhor possa fazer algo, né? Dele as estratégias, levante ele como alguém que vá fazer uma diferença para que ele possa fazer algo. Então, se você e eu temos dentro do nosso coração desejo de consertar o que está errado, né? Porque o que é edificar os muros? Edificar, gente, é construir de maneira sólida alguma coisa. É colocar de pé uma estrutura inabalável. Então, se eu e você, nós temos desejo de edificar a nossa família, a nossa vida, a nossa casa, na presença de Deus, nós precisamos nos colocar nesse lugar de Neemias, porque Neemias se colocou no lugar de alguém que pode fazer alguma coisa. Ele não olhou que ele era apenas o copeiro do rei, ele não olhou, eu não tenho uma família, eu não sou alguém importante em Jerusalém, eu não sou de uma descendência nobre, eu não sou filho de rei, não sou neto de rei, não sou filho de sacerdote, não sou filho de um levita, nada. Quem sou eu? Não. Eu sou alguém que peço a Deus que usa a mim para que esses muros sejam edificados, para que o Senhor venha me dar estratégia e possa me enviar para resolver algo que me incomoda acerca da minha vida e da vida do meu povo. Então hoje se coloque nesse posicionamento, se levante como Neemias, como alguém que, usado por Deus, pode dar fim a todo o ataque de Satanás. Por quê? Porque os muros derrubados, gente, faz com que os inimigos penetrem mais facilmente, ataquem mais facilmente. Então Jerusalém estava toda exposta, estava sem proteção nenhuma. E isso fazia com que o povo sofresse muitos e muitos ataques. Então hoje nós precisamos nos levantar e colocar-nos na presença de Deus como pessoas que podem ser usadas por eles para tapar esses muros, para tapar essas brechas, para edificar os muros, colocar de pé e assim trazer a proteção, trazer vida, trazer a presença do Senhor de volta à família. Vamos orar? Quero que você ore comigo, né? Faça da minha oração uma base para sua oração, né? Se você quiser ouvir essa oração depois, repetir essa oração na sua casa, do seu jeito, falando do seu jeito, pode ser também, ou então ore em concordância, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, me coloco hoje aqui na tua santa e preciosa presença. Pai, pedindo ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor esteja, Pai, atento àquilo que nós vamos clamar aqui. Atento, Senhor, àquilo que vamos orar aqui na tua presença, Pai. Pai, nós estamos iniciando esse primeiro dia de propósito, baseado no livro, Pai, do seu servo Neemias, porque nós também queremos, Senhor, assim como eles, ser usados pelo Senhor, para também edificar os muros que foram destruídos, ó Pai. A nossa família, Senhor, está passando por um momento difícil, por um momento de pobreza espiritual, por um momento de ataques espirituais. Nossos filhos estão sendo levados, cônjuges aqui já foram levados. O inimigo, Senhor, tem nos arrasado e tem nos humilhado. Mas hoje, Pai, nós pedimos perdão ao Senhor, porque sabemos que tudo isso que aconteceu em nossa vida foi devido a gente não ter ouvido a voz do Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas aqui, Senhor, mesmo estando em igrejas, eu que estava longe dos caminhos do Senhor, foram alertados diversas vezes para dar ouvidos ao Senhor e tomar, Senhor, o caminho do arrependimento. Mas, Senhor, nós, com as nossas próprias mãos, atraímos, Senhor, a fúria de Satanás. E hoje estamos aqui, Senhor, sofrendo a duras penas aquilo que ele tem feito, Pai, contra a nossa casa, contra a nossa família. Mas no dia de hoje, Senhor, nós nos levantamos aqui, Senhor,
para justamente pedir ao Senhor a misericórdia, o perdão, para que o Senhor venha se lembrar, ó Pai, que a nossa família pertence ao Senhor. Que o Senhor é Deus dessa casa, o Senhor é Deus dessa família, e a Ti, Senhor, temos colocado a nossa vida, Pai, como uma oferta agradável ao Senhor. Pai, nós sabemos que nós pecamos contra o Senhor, nós vivemos, Senhor, um casamento totalmente à mercê à mercê dos preceitos do mundo, à mercê da mentalidade do mundo. Senhor, quantos de nós, ó Pai, transgredimos, ó Pai, contra a fiel aliança, e quantos de nós, Senhor, contribuímos também de maneira negativa para que os cônjuges, Senhor, se afastassem do propósito da família. Senhor, mas nós estamos aqui pedindo ao Senhor, para que o Senhor venha nos dar estratégias espirituais, para que o Senhor nos levante, para que assim como Neemias, Senhor, nós possamos reparar os nossos muros. Senhor, nos dê estratégia, visão, nos condiciona, Senhor, a levar, ó Pai, verdadeiramente, ó Pai, os instrumentos necessários, as estratégias necessárias para que a nossa família possa viver o melhor do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha colocar-nos, ó Pai, de pé e que verdadeiramente nós sejamos usados e ousados no Senhor para começar a combater o mal, Senhor, que tem se espalhado, Pai, dentro da nossa família, dentro do nosso casamento, dentro da nossa sociedade. Pai, que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, o Senhor nos perdoa dos nossos pecados, perdoa das nossas transgressões e nos permite, Senhor, viver, ó Pai, uma virada com o Senhor. Muda a nossa vida, muda a nossa história, assim como o Senhor fizeste, Pai, no tempo de Neemias. Nós queremos também que o Senhor venha, Pai, nos levantar para que nós possamos, ó Pai, ser usados pelo Senhor, edificar os muros da nossa casa e ver, Senhor, a nossa família viver o milagre, Pai, da restauração. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, meu povo? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus.